No FT Education Responde de hoje, a gente vai falar sobre acerto em baixa carga, a casquinha, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão qual o problema que pode gerar quando a gente tem transições muito bruscas entre regimes ou até mesmo entre faixas do mapa principal. Vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um FT Education Responde. E para quem não lembra como é que funciona essa ideia do FT Education Responde, a gente percebeu que muitas pessoas fazem perguntas nos nossos vídeos do YouTube, tanto da Feltec quanto da FT Education, e uma maneira de aproximar vocês e de levar vocês de encontro ao conhecimento necessário para resolver as suas dúvidas ou até mesmo as suas necessidades. A gente criou esse espaço aí, o FT Education Responde. A gente seleciona algumas perguntas que são pertinentes a alguns vídeos que a gente gerou tanto para a Feltec quanto para a FT Education mesmo. E eu selecionei duas perguntas hoje e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto que é tão interessante, que é a parte de acerto. Então, hoje a gente vai falar sobre acerto em baixa carga. E o que consiste o acerto em baixa carga? É quando a gente está naquela região ali de transição entre marcha lenta indo para uma faixa de vácuo aí que pode variar entre 0,7 e 0,4 mais ou menos, 0,3. Aí seria a condição que a gente vai abordar hoje. Então, foram feitas duas perguntas. A primeira, eu vou ler as duas perguntas, tá, pessoal, porque elas estão interligadas. Normalmente a gente divide em dois blocos, né? Como são perguntas pertinentes, as duas são muito próximas, eu preferi aí trazer as duas juntas. Então eu vou ler a primeira pergunta, que é do Gustavo Alves. Boa tarde, Christian, porque foi feito após uma live, tá? Sempre esclarecendo as dúvidas e ajudando a galera racing. Ainda fico no aguardo de dicas sobre o acerto de baixa. Ele coloca entre parênteses casquinha, aquele que a gente dá aquela mal e mal toca o pé no acelerador, né? E é bem esse termo que a gente usa mesmo. Com um map, posso, por exemplo, deixar o mapa de rotação mais baixo do que a lenta por TPS? Essa é uma primeira questão e a gente vai falar sobre isso, tá? Uma outra pergunta foi feita pelo Ariel, que foi a segunda pergunta. Tira uma dúvida. Estou com um carro, por exemplo, em um estacionamento de supermercado. Primeira marcha, a velocidade ali em torno de 5, 10 km por hora e a rotação na casa de 2.000 RPM. E se solto o pé do acelerador do carro, né, ele dá uma cabeçada. E quando eu volto, ele também dá essa cabeçada. Eu consegui melhorar bastante quando volto a aceleração tirando ponto e tirando combustível com 10% ou menos de TPS. Mas quando solto o acelerador, ainda dá um soco considerável, ou seja, dá aquela desaceleração brusca. Eu costumo dizer que parece que tu está transportando uma carga sem nenhum tipo de cuidado, né? Aquela coisa que fica dando pancada, né? E tem uma ideia ou um norte do que eu tenho que fazer para ajustar isso? Bom, são duas perguntas bem interessantes. Primeiro, a questão da casquinha, na verdade, é o mesmo foco, tá? Inclusive, ontem à noite eu jantei com o Kaká Daoud e o Rafael Antonetti e conversando com o Kaká, ele me falou que tem feito muito acerto para carros de rua. Ele tem uma empresa chamada One Performance e a Kaká Daoud Racing, são duas empresas separadas, e ele presta esse serviço aí de acerto detalhado para carros de rua. E isso é um segmento que está extremamente carente. Então, você que pretende ser tuner ou que trabalha com gestão programável, esse mercado está borbulhando de oportunidade. Trabalhar com carros de rua para ter um acerto excelente. E aí, conversando com o Kaká, a gente tem uma ideia semelhante sobre essas questões, né? Primeira questão importante que a gente tem que entender, tá? E eu percebo isso demais, tá? Muitos projetos que o pessoal concebe, às vezes, de maneira inadequada, eles levam uma dificuldade muito grande de acerto
o que traz um erro de dirigibilidade, né? Então essa pancada aí que o Ariel falou de tirar o pé do acelerador e o carro dar uma desacelerada, ou empurrar, pode ser uma borboleta muito grande, um injetor fechando uma má atomização, eu posso ter um posicionamento inadequado do meu injetor. Esse pode ser um dos erros, tá? Um erro de projeto. Mas vamos partir do princípio que o erro não é de projeto e o erro está relacionado a acerto. Nesse caso, o que acontece? Toda mudança brusca, por exemplo, eu estou em marcha lenta, tá? Em marcha lenta eu tenho um tempo de gestão em um ponto. Quando eu entro para uma principal, e às vezes o que acontece? Eu estou em desaceleração, eu tiro o pé do acelerador, ele assume TPS 0, ao assumir TPS 0 e o RPM está dentro daquele target em torno, que é 500 RPM, em torno da marcha lenta, minha marcha lenta lá o alvo é 1000 e eu estou lá a 1400 RPM, ele vai assumir que aquilo é marcha lenta. E aí eu vou dar uma pancada entre mapa principal e marcha lenta. Essa transição muito brusca, ou melhor, toda a transição muito brusca de combustível e ponto, tanto de faixas de vácuo diferente, quanto de regimes diferentes, marcha lenta para o mapa principal, essas mudanças bruscas geram reações bruscas no motor e, consequentemente, afetam a dirigibilidade e essa cabeçada que a gente percebe. Eu costumo comentar bastante sobre o meu carro, tá? Eu aprendi muito com uma necessidade pessoal. O que acontece? Quando desenvolvi o carro, eu desenvolvi ele para andar em track day. Ele tinha toda uma concepção para andar em track day, o carro era muito bom para aquela necessidade. Chegou um momento que eu percebi que aquele carro era um carro que estava ficando fora de contexto para a minha aplicação. Ou seja, ele estava rápido demais, ele estava ficando perigoso, não tinha uma gaiola de proteção, não tinha um banco com cinto de 5 pontas e eu não quis modificar o carro porque era um carro que eu tinha um apreço muito grande, uma BMW E36 Coupé manual, e era um carro que eu não queria, né, afetar as características dela e eu preferi manter esse carro para a rua. E ao passar esse carro para a rua, eu comecei a utilizar ele. E uma das questões é que eu moro num condomínio que o limite de velocidade é 20 km por hora. E para que a gente tenha uma boa dirigibilidade, eu tive que modificar o meu mapa. Inclusive, por último, eu modifiquei até características do meu motor em relação ao quanto de turbulência eu tenho pós-válvula, que é o chamado squish. Eu já falei isso nas lives, eu comento para bastante gente. Eu tive uma ajuda muito legal do pessoal da AFP. E eu construí um pistão, ou criei um desenho de um pistão, que me beneficiou alguns parâmetros mais próximos. E eu não inventei a roda, tá, pessoal? Eu só me baseei no que era original e eu busquei mais próximo do original e diminuí a taxa, aumentando a cavidade, né, na parte central do pistão. Então eu mantive a turbulência de esmagamento, mas que é causada aí pela essa aproximação do pistão à câmara de combustão, mas eu mantive a taxa por questão de segurança para uma outra, se necessário, para uma outra aplicação. E aí o que aconteceu? O carro mudou a dirigibilidade da água para o vinho, em termos assim de condução, e mudou todo o mapa de ignição, ou seja, a mesma taxa, só mudei a característica da câmara de combustão em relação ao esmagamento e à turbulência, mudou todo o avanço de ignição, mudou a quantidade de combustível. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia trafegar com o carro na casquinha, como falou o Gustavo Alves, com um determinado avanço de ignição, eu tinha que colocar muito ponto. Por quê? Porque ele não tinha esse esmagamento, porque ele queimava lento. Então eu tinha que usar mais ponto e andava com a mistura mais rica. Agora eu consigo andar com a mistura mais pobre e com menos ponto, que me torna assim, muito mais suave a dirigibilidade nessa faixa que o Gustavo aí usou aí o termo bem interessante, a casquinha. Então assim, o Lambda pode ser o mais próximo possível de desde que o motor aceite, tá? Essa é uma dica que eu vou dar aí para o Gustavo. Cuidado com ponto muito adiantado, ele pode gerar esse efeito de contratrabalho, né? Porque ele gera um freio mecânico e aí o motor fica dando cabeçada, é uma realidade. E como eu já falei, evite transições bruscas entre regimes ou entre faixas de mapa principal, tá? O Gustavo, ele fez uma pergunta sobre mexer no mapa de rotação. O que acontece? Quando eu tenho lá na marcha lenta 2 milissegundos e a 0,7 de vácuo eu tenho 2 milissegundos, e os dois, 0,7 de vácuo é marcha lenta
E o 0 TPS também é marcha lenta. Quando o carro está em marcha lenta, ele pode estar com o lambda perfeito. Mas quando eu estou com ele em carga a 0,7, normalmente o mapa principal está pobre. E aí eu posso criar uma correção por RPM quando eu estou utilizando naquela condição. Só que às vezes a casquinha é muito próximo do mapa de marcha lenta. Então eu tenho lá, por exemplo, a 1000 RPM e a casquinha 1400. Então eu vou ter lá uma correção por RPM, sim. Só que aí ele comentou, se eu posso ter a rotação, o mapa por correção de RPM mais baixo do que a lenta? Pode, se essa for a necessidade, só que normalmente eu enxergo o contrário. Eu percebo que a marcha lenta precisa menos combustível, porque tem menos necessidade de gerar torque, e quando a gente tem lá um motor em carga, ele precisa de uma demanda maior de combustível para atender um lambda de boa dirigibilidade. Inclusive, os alvos de lambda podem ser diferentes e normalmente são diferentes, tá? Então, pessoal, com isso a gente conclui a dúvida tanto do Gustavo Alves quanto do Ariel, falando sobre essa parte de dirigibilidade relacionado à economia quando a gente fala aí do acerto em baixa carga. Então, pessoal, curtam esse vídeo, inscreva-se no canal, acione as notificações e se você ainda ficou com alguma dúvida relacionada a esse assunto ou qualquer outro de algum dos vídeos da nossa live, do FT Education Saiba Mais ou até mesmo do FT Education Responde, que é esse quadro, coloque nas notificações aí a sua pergunta, que assim que possível a gente vai responder ela para você.